Fala pessoal, um forte abraço para todos do canal Meu Timão, aqui Enio Bis, setorista do Criciúma, o adversário do Corinthians no sábado 7h30 aqui no estádio Heriberto Wilson. O Corinthians vai enfrentar uma equipe que não vence há 6 partidas. Isso mesmo, é o pior momento do Criciúma dentro do Campeonato Brasileiro. O Criciúma já teve uma sequência ruim lá atrás, quando ficou 5 partidas sem vencer. Só que foi 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e 2 na Copa do Brasil. Agora não, são 6 partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. E no último jogo, empatou fora com o Fluminense em 0-0. Antes disso, vinha de 3 derrotas, estancou essa questão de derrotas, empatou fora com o Fluminense, deu sobrevida, mas agora os próximos 3 jogos são vitais para a permanência do clube na Série A do ano que vem. São 3 jogos, 2 partidas em casa contra Corinthians e Flamengo, e na última rodada vai enfrentar o Bragantino fora de casa lá em Bragança Paulista. A conta que se faz é o seguinte: dos 3 jogos, pelo menos 2 vitórias para não depender de ninguém. Se vencer um, empatar outro, já começa a depender de resultados paralelos. E aí a coisa que já está complicada ficaria ainda mais. Criciúma para enfrentar o Corinthians, assim como é a tônica no Campeonato Brasileiro, o técnico do Criciúma, o Cláudio Tencati, vai mexer na equipe. Aliás, ele nunca repetiu uma escalação em 35 rodadas. Vai mexer de novo. As mudanças mais significativas devem acontecer no setor de ataque. Por exemplo, o Mateuzinho, que não enfrentou o Fluminense, é o meia atacante, é o armador, é o 10 da equipe. Deve voltar ao time, no lugar do Felipe Matheus. No ataque, o Bolassi deve permanecer e pode ter um novo companheiro, e esse companheiro deve ser o Pedro Rocha. É o que nós estamos aqui deduzindo, até porque os treinos táticos por aqui são fechados, mas o Pedro Rocha talvez possa ganhar uma chance na equipe titular. Se não for o Pedro Rocha, deve permanecer o Felipe Viseu. Bolassi é o artilheiro da equipe com 6 gols, só que está num jejum aí de 3 meses. Última vez que marcou foi em agosto, contra o Vasco, quando fez 2 gols. De lá, do dia 18 de agosto para agora, o Bolassi não marcou mais, deu algumas assistências, mas não vem decidindo, marcando gols. No meio-campo, os 3 volantes contra o Fluminense devem ser mantidos: Barreto, Nilton e o Ronald. E na defesa, o Claudinho volta depois de cumprir suspensão, mas não deve ser titular. Talvez o Dudu deva permanecer na lateral direita. O Wilker Angel, zagueiro, que inclusive é da seleção da Venezuela, machucou a posterior da coxa esquerda, deve ficar fora do jogo. E aí o Tobias Figueiredo é o seu substituto natural. Então o Criciúma deve estar sendo trabalhado o time titular com a seguinte formação: Gustavo, Dudu, Rodrigo, que é o capitão da equipe, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, os 3 volantes, Barreto, Nilton e Ronald, com o Mateuzinho. E aí no ataque, aquela dúvida: Bolassi e Pedro Rocha ou Bolassi e Felipe Viseu. Não deve fugir muito disso o time do Criciúma para enfrentar o Corinthians sábado 7h30 no Heriberto Wilson. Estádio tomado, lotado, não tem mais ingressos para a torcida do Criciúma e também não tem mais ingressos para a torcida do Corinthians. Por aqui, jogo de vida ou morte. Para o Criciúma, um empate é melhor que uma derrota, claro, mas não é o suficiente. Para o Criciúma, só a vitória interessa, porque a briga do Tigrão é para permanecer na Série A no ano que vem. Que tenhamos um bom jogo, tanto para o lado do Criciúma, para o lado do Corinthians, para quem for no estádio, que possa ver um grande espetáculo de futebol e que vença o melhor. Um abraço.